Olá, boa noite. Sejam todas muito bem-vindas a essa live. Olha, a Rafa já tá aí. Já vou chamar a Rafa pra gente não perder tempo, porque hoje a conversa vai ser boa. Opa, deixa eu ver quem tá aqui comigo. A Marta. Oi, Marta, linda. A Maria, a Tati. Sejam todas muito bem-vindas. Como vocês estão? Cadê? Vou convidar as meninas aqui. Aline, se você tiver aí, Aline, você me manda um oi. Ah, Rafa. Oi, Rafa. Oi, Cássia. Ideia, ideia! Oi, meninas. Que alegria, gente, que bom. Estão me vendo Boa bem? Estão me noite. vendo bem? Ótimo, ok. Sejam todas muito bem-vindas. Acho que a Aline ainda não entrou. Olha, quantas pessoas aqui. Ótimo, deixa eu só ver. Aline, se você entrar, Aline, você manda um oi aqui pra mim, para que eu possa te convidar, tá? Meninas, sejam muito bem-vindas ao meu perfil. Que alegria ter vocês aqui, né? Eu convidei vocês em cima da hora e vocês aceitaram, né? Então, fiquei muito feliz, viu? Ó, a Aline chegou aí. Deixa eu chamar a Aline pra gente começar. Vamos todas juntas. Vamos esperar a Aline. Tô chamando a Aline, vamos ver se vai dar certo. Pronta. Ah, Oi, agora Guri. sim. Eu Ah, entrei agora sim. vai sim. Maravilhosa. Bem-vindas, minhas amigas. Olha, acho que todo mundo tá vendo igual. Aqui tem a Rafa, é isso, né? Rafa, a Aline e a Deia, né? Para quem não sabe, essa live é uma live feita especialmente para as melancólicas, por isso que eu convidei essas três melancólicas lindas, né, que estão aqui, que eu já conheço há um bom tempo. Meninas, fico muito feliz, viu, por vocês estarem aqui. Eu quero começar falando que o temperamento melancólico, né? O que que é o temperamento? Porque há algumas pessoas que não sabem, né? O que que é o temperamento? É a mesma coisa que personalidade. Então, eu vou ler uma frase do livro do Dr. Ítalo, desse livro aqui, ó. Que para mim, dentre os livros que eu tenho, né? Da literatura que eu tenho acesso, é o que é mais fácil de entender, tá bom? Então vamos lá. O temperamento é uma estrutura mineral. Deixa eu ligar aqui. O temperamento é uma estrutura mineral da psicologia humana, uma estrutura fixa, que não muda, como um território que precisa ser conhecido ou um papel sobre o qual escrevemos nossa história. Dito de outro modo, é uma estrutura que sustenta a atividade psíquica, é como um filtro da nossa psique, um filtro que nos confere um certo modo de experimentar o impacto do mundo. Não se pode confundir o temperamento com a personalidade, tá? Então, nós nascemos com um temperamento, e esse temperamento não muda. E nós quatro aqui, nós temos o temperamento melancólico, que muitas pessoas não gostam, mas eu quero que elas passem a gostar. Por isso que eu convidei vocês. São melancólicas sorridentes, né? Passaram da quarta camada há muito tempo, tá bom? Então, vamos começar aqui do meu ladinho aqui. Rafa, por favor, se apresente, Rafa. Boa noite, gente. Obrigada, viu, Cássia, pelo convite. Bom, eu sou a Rafa Campos, casada com o Vinícius, mãe de 4 filhos, né? Sendo o Bento mais novo, de 3 meses. Talvez ele tenha que fazer participação por aqui para mamar. E, bom, tenho o meu perfil aqui, né? Trabalho especificamente com as mulheres com o retorno ao lar. E esse ano a gente vai estender um pouquinho mais com a formação da mulher, né, no modo integral, porque a gente vai vendo as necessidades das mulheres. E eu fiquei super feliz quando você tocou no assunto sobre melancólicas, porque quanto mais eu estudo, mais eu me apaixono pelo meu temperamento. Então, falei, que bom uma oportunidade para poder falar sobre isso, ainda mais só com amigas, né? Que eu amo, que estou morrendo de saudade, todas longe. Ótimo, bem-vinda, Rafa. Uma alegria ter você aqui. Vamos passar aqui para a Aline. Olá, boa noite. Eu sou a Aline Brodbeck, né? Faço 40 anos esse ano, tenho 5 filhos. Talvez também tenha que fazer, porque o marido vai ter uma outra live logo, ou talvez eu tenha que pegar o meu pequenininho, mas tudo bem.
Trabalho também bastante com feminilidade há muitos anos, né? Com a questão da mulher, moda modéstia, né? E atualmente a gente trabalha muito nessa questão desde o apostolado da família, do catequizar os filhos. E é isso, fiquei muito feliz de tu ter dado esse convite, porque é uma coisa que me deixa muito triste quando alguém diz que não gosta de ser melancólica, porque é um temperamento muito bonito. Eu amo ser melancólica. E como disse a Rafa, quanto mais a gente estuda, mais a gente gosta. Ótimo, seja muito bem-vinda, Aline. Vamos lá para a Deia. Deia, acho que todo mundo conhece, né? Então, eu sou a Deia, esposa do Tiba. Junto com ele, nós temos um canal há 5 anos no YouTube, o canal da Itiba. Temos também esse apostolado com as famílias, com os casais, falando sobre fé, sobre matrimônio, sobre educação dos filhos. Tenho 4 filhos aqui, 4 no céu. Tenho já 41, já que a Aline falou a idade, né? Nos expondo aqui. Mas super em paz com a minha idade, tá? Tá tudo bem, né? Tirando assim, né, que a idade fértil da gente já vai diminuindo, mas eu estou bem, graças a Deus. Eu também fiquei muito feliz dessa live ontem, quando né, a equipe da Cássia entrou em contato. Eu estava até fora de casa e aí eu vi a mensagem, fiquei muito feliz, mas eu não sabia se iria poder participar. Essa é a minha primeira live na roça. Nós estamos morando na roça há um pouco mais de um mês e até então eu não tinha aceitado fazer live com ninguém por causa que eu não sabia se a conexão aguentaria uma live, né? E hoje de tarde deu um temporal aqui, caiu a internet, ixi, a live das melancólicas. Mas graças a Deus passou a internet e voltou e estamos aí já então conseguindo participar da live aqui na roça. Que bom que deu certo. Fiquei muito feliz, né? Bom, pessoal, essa aqui é uma primeira live. Eu quero fazer uma série, porque tem muitas outras melancólicas aqui no Instagram, né? Que podem acrescentar muito ao nosso temperamento. Então, essa é a primeira, espero fazer mais. E é com muita alegria então, que vocês inauguram essa série, né? A Rafa, a Aline, a Deia. Muitas pessoas não conseguem ver, eu percebi que não conseguem ver a Deia como melancólica. Porque a imagem que a Deia transmite, não sei se é por conta da canção nova, né? De alegria, da mulher Bem da hora. a melancólica, né? E sabe que isso desvenda logo de início, assim? Que a melancólica, ela não é uma mulher, assim, inerte, parada. Parece que dá essa impressão, nossa, a mulher melancólica, ela é sempre tristonha, apesar do olhar, né, a feição ser um pouco melancólica mesmo, nós temos grande alegria, né? Eu, desde criança, que eu falei esses tempos? Que eu me lembro da minha família que eu fazia muitas imitações quando criança, fazia palhaçada, no ambiente seguro. Quando eu vou para um lugar que ninguém pensa quietinha, escutando, observando, né? Então, existe sim esse quê de alegria, né? Só que é diferente do sanguíneo, né? Então, vamos lá. Eu fazer algumas perguntas para que a gente comece a refletir. Eu quero ouvir de vocês também experiências, porque nós somos amigas, mas nós nunca conversamos a respeito do nosso temperamento, né? Eu fiquei feliz que a Aline falou que ama. Eu também amo. Amo ser melancólica. Aliás, eu acho que para o melancólico descobrir, né, as suas qualidades traz muita paz. Porque eu entendi, ai, não é que não tem nada de errado comigo, eu só sou diferente, né, dos coléricos, dos sanguíneos, eu sou assim mesmo. Então, eu fiquei em paz comigo, né? Rafa, você conheceu como, né, a questão dos temperamentos? Como foi para você falar, eu sou melancólico? O que que mudou na sua vida? Então, na verdade, eu escuto isso desde os meus 18 anos, né? Assim como a Aline, eu também faço parte do movimento Reino Christi, né? E a gente tem toda a formação sobre isso. Então, desde os 18 anos vinham falando, né? O diretor espiritual sempre vinha acompanhando, vinha orientando, né? Mas, para mim, tinha sido passado ainda dos 8 temperamentos naquela época, né? Então, aos pouquinhos que a gente foi conhecendo. E aí, agora de uns anos para cá, né? Que ficou mais, digamos, na moda esse tema dos temperamentos, e aí todo mundo começou a falar. Então, eu me considerava até então sanguínea. Mas, né, sempre bateram na tecla me falando que eu era melancólica. Mas, assim, foi agora, estudando recentemente, uma das chaves que me deu também uma luz, foi inclusive na Masterclass da Deia e do Tiba, quando eles falam sobre, né, conheça os seus temperamentos para educar melhor os seus filhos,
que eles falam uma dica bem assim, que você, se tem dúvida, você analisa quando você era criança, né? Que você daí não tinha tanta influência exterior. E aí eu comecei a aceitar um pouquinho mais que realmente eu era melancólica, porque eu realmente sofri muita interferência, né? Então, no período da adolescência, a formação que eu recebi por estudar num lugar fechado, então eu recebi uma formação diferente de quando a gente está em casa, né? E aquilo foi moldando, né? Depois, com o tempo, também experiência profissional, né? Os 13 anos trabalhando fora, então exigia e assumindo postos cada vez maiores no trabalho, então vão exigindo uma maturidade, uma responsabilidade. E eu trabalhava, eu era chefe de homens, né? Tinha homens na minha equipe. Então, eu sofri na pele o que é você não poder chorar na frente de um homem que não é seu pai, seu irmão, seu marido. Então, eu fui aprendendo a ser um pouquinho mais casca grossa, né? Mas a gente não adianta, a gente parece que transpira, né? A nossa melancolia. Mas você aprende a ser um pouco mais forte, né? E madura com as circunstâncias. Então, por isso que eu tinha muitas dúvidas. Até a questão de se abrir, como você falou, quando eu era criança, eu também era muito expansiva, né? Adorava de brincar, de dançar, não tinha vergonha, né? E depois, com a adolescência, fui me fechando, precisava estar num ambiente seguro, mas ainda assim tiveram que me formar para falar em público, para me apresentar, né? E aí, claro, quando a gente fala que sente, né, um tremor no joelho, que fica nervosa, as pessoas não acreditam porque você aprende a driblar essas coisas, mas não significa que não tenha, né? Então, são coisinhas que a gente foi conhecendo e fui me convencendo de que fato era. A minha dificuldade foi de pensar a questão da melancolia como de guardar, de ser, né, de absorver as coisas, né? E que você vai guardando e aquilo vai se tornando uma ferida lá dentro, né? E aí, isso me ajudou muito a muitas curas interiores, né? Descobri muitas coisas que eu vinha guardando e curando, né? Quando eu entendi e aceitei meu temperamento, isso me ajudou muito. Mas também ajudou na questão do relacionamento. Meu marido é colérico, né? Então, aqui a Aline também sabe o que é isso, né? Mas isso ajudou muitíssimo, né? Então, coisas que a gente guardava, de tornar o nosso matrimônio mais leve, né? De não guardar, não fazer comparações com outras pessoas também foi me ajudando muito. Então, me falaram, ou seja, há 20 anos atrás já vinham me falando sobre o meu temperamento. O que foi difícil foi o aceitar. Embora eu via características, foi difícil aceitar. Eu tive que voltar lá no campo mais puro mesmo da infância para aceitar e ver que eu fui sendo moldada, né? E aí sim conhecer o quanto foi trabalhando. E isso que é o bonito do melancólico, quando a gente vai trabalhando, né? Quando a gente vai moldando, o quanto a gente pode ser melhor sem querer ter outro temperamento, né? Aceitando e gostando do que a gente tem. A gente, dessa aceitação, né, importante, porque não vai mudar. Esse temperamento é um temperamento, é algo que não muda, né, que está intrínseco a nós. Então, precisamos conhecê-lo para trabalhar da melhor maneira possível, né? E a Aline, você conhece isso faz tempo? Só eu acabei de conhecer, né? Eu conheci com o doutor Ítalo só. Faz pouco tempo, né? Você já conhece há mais tempo, Aline? Você é novinha, você é bem novinha. Eu e a Rafa sou mais antiguinha, né, Rafa? Sim, sim. Eu, como a minha conversão foi tardia, não foi como a Rafa, né? Eu me converti através do meu esposo. Quando ele me apresentou o movimento, meio que paralela à minha conversão, eu comecei a fazer direções. E aí Deus enviou uma diretora para mim, que até era uma leiga na época, e ela lançou um dia numa formação, nós vamos ver os temperamentos. E como boa melancólica, a sanguínea entrou por aqui, saiu por ali. A minha outra amiga colérica estava falando lá junto e tal, também não deu bola. E aí a melancólica pescou, guardou e fui para casa pesquisar. Temperamento. Aí de cara, eu me vi melancólica. Eu era o retrato da melancolia, assim. Aí no outro dia ela foi falar e eu digo, eu já sei. Ela, mas é típico teu. Eu digo, inclusive já sei. E aí eu me apaixonei, né? Tanto que quando nós lançamos o nosso curso, Como Catequizar Seus Filhos em Casa, que é um curso que já tem há um bom tempinho, nós falamos nesse assunto, né? Da importância dos pais conhecerem seu temperamento e dos filhos conhecerem, dos pais conhecerem o temperamento dos seus filhos para poder trabalhar melhor com eles. É uma das aulas que o Rafa dá, dentre outras, do nosso curso, né?
E aí o pessoal até na época falava assim, nossa, que interessante, mas a gente não aprofundou muito esse assunto, né? Nós trabalhávamos, eu iniciei com essa diretora trabalhando os 4 temperamentos e depois veio um legionário, né, do nosso movimento, e ele começou a trabalhar os 8, eu me atrapalhei muito, preferi ficar no dos 4 temperamentos, né? E realmente, assim, eu achei muito interessante, né? Eu comecei a estudar sobre a questão do temperamento, porque essa questão da aceitação, do conhece-te e do aceita-te, é necessário para a gente poder se transformar, para a gente poder se superar. No momento em que a gente se conhece, né? Olha, eu sou tal, e a gente se aceita, eu sou tal. Tem essas características, como, por exemplo, na juventude, o meu guarda-roupa era basicamente todo azul marinho, era jeans e camiseta azul marinho, porque eu tinha pânico de alguém me enxergar muito e ficar me olhando, sabe? A desconfiança em pessoa, e muito envergonhada. Então, eu fui florescendo, eu fui me abrindo, e como diz a Rafa, a vantagem de ter um marido colérico, né? Eles dão uma cutucada na gente, uma empurrada, assim, e a gente vai se abrindo, a gente vai se conhecendo e vai melhorando. E é muito importante esse conhecimento, porque a gente conhece, a gente passa a saber dos limites da gente. Daí a gente também se torna melhor para o esposo, para a convivência com os outros, e principalmente na busca da santidade, porque aí a gente sabe o nosso, né? Olha, eu sou assim, eu vou até certo ponto, porque isso já me magoa, isso me machuca. O melancólico tem essa questão da sensibilidade muito grande, né? E isso é uma coisa muito forte e não deve ser minimizada, né? Porque às vezes eu já vi gente dizendo, porque isso é as frescuras, melancolices e tal, mas também não deve ser superestimada, ela tem um lugar, né? E esse lugar ele tem que ser bem colocado. E a partir desse lugar, né, vamos pegar isso aí e vamos transformar para o bem. Né? Não vamos pegar esse sentimento, essa cor da pele e usar para o bem. E é isso aí. Ótimo, exatamente. Sim. E você, Deia, como que foi que você adentrou nos temperamentos e descobriu a sua melancolia? Eu comecei a ouvir falar sobre temperamento já há quase uns 20 anos, quando eu comecei a fazer caminho para Canção Nova. E aí entrei em 2003. Lá se trabalhava bastante essa questão na formação. Mas eu achava também que eu fosse sanguínea. Quando eu fazia aqueles testes, eu sempre dava metade sanguínea, metade melancólica. Eu tenho a questão assim da arte muito forte em mim, né? Assim como vocês falaram quando criança, né, muito expressiva, participava de todas as apresentações cívicas na escola, não tinha essa vergonha. Então isso me fazia pensar que eu era sanguínea, mas não era, né? Era a questão da arte e o desejo de ser aquilo que eu não era, né? Não era. Tanto que quando eu chegava assim num grupo de pessoas, e depois, né, quando eu comecei a me dar conta que na verdade eu era melancólica e fazendo análise de como eu era quando criança, e eu era aquela criança que ao chegar nas festinhas de aniversário, eu ficava na barra da saia da minha mãe, eu grudava na minha mãe, ficava no colo dela, e minha mãe me mandando ir brincar. E no fim da festa, depois do parabéns, eu me soltava, ia brincar, daí já era hora de ir embora, daí era aquele berreiro, né? Gente, e hoje eu me vejo tal qual no Tomás. O Tomás é exatamente assim. E eu louvo a Deus por ter me descoberto melancólica e voltado na minha história para eu conseguir entender o Tomás. Porque o Bento colérico, o Matias sanguíneo, eles chegam nas festas e se perdem com a criançada. O Tomás não, gruda em mim. Se eu não fosse melancólica, eu ia cobrar tanto dele, eu ia exigir tanto dele, eu ia achar que ele tinha algum problema, né? Que era um bicho do mato, que era retraído, que sei lá. Então, eu sendo melancólica, voltando na minha história, eu entendo o Tomás perfeitamente, consigo agir com paciência com ele. Claro, eu vou falando, vai brincar, filho. Às vezes eu vou com ele até onde estão as crianças, para que ele vá se soltando, mas dou o tempo que ele precisar. Chega num parquinho, ele fica parado olhando, e eu era exatamente assim. Mas, claro, nas apresentações, nas coisas, eu me soltava, eu era super expressiva. E até hoje eu sou assim, como a Cássia falou. Eu chego num lugar,
Eu fico só analisando, só escutando. E por muito tempo eu não gostava de ser assim, sabe? Essa timidez me incomodava. Eu disse, não, mas que raiva, por que que eu não dou conta de chegar nos lugares e falar com todo mundo, né? E o Tiba sanguiníssimo, né? Ele quer conversar com todo mundo, ele quer ir na casa de todo mundo. Gente do céu, para mim ir na casa de uma pessoa estranha, assim, que não é, né, do meu convívio, é muito difícil. O Tiba não tá nem aí, ele faz amizade assim, né? 5 minutos já é muito bom. Então, assim, isso foi me ajudando, né, claro, a me soltar mais, né, a tentar me sentir um pouco mais à vontade, né, perceber que as pessoas não são um risco, um perigo para mim, né, porque às vezes é assim que a gente vê, né, e aí entender, quando eu li o livro do Ítalo também, quando eu vi a mãe melancólica, como é a mãe melancólica, eu não tive dúvida. Alice, eu sou mesmo, eu sou, me assumo, é isso mesmo. Isso há uns 2, 3 anos atrás, quando foi lançado o livro. E esse livro aqui também, O Temperamento que Deus lhe deu, aqui ele traz, né, a criança melancólica, todo o trato que você deve ter com a criança. Eu disse, gente, é isso mesmo. Nossa, se minha mãe soubesse disso na época, teria me ajudado bastante, né? Então, como realmente, como a Aline disse, é importante a gente conhecer, né? Não é um determinismo, sou melancólica e sou assim, mas justamente para que eu, sabendo desses meus defeitos, e acredito que depois nós vamos falar mais sobre, né, os nossos limites de melancólica, reconhecendo as minhas qualidades, eu consiga sair um pouco daquele pessimismo próprio do melancólico, valorizar o que eu tenho de muito bom, né? E trabalhar esses limites. Então é muito importante, porque isso contribui demais no meu caminho de busca de santidade, de busca né, de conversão, de mudança de vida. Como que eu vou buscar isso se eu não me conheço, se eu não me atento para aquilo que são os meus limites, os meus defeitos? Então, para mim, foi muito importante, já desde, né, de muito tempo, entender, reconhecer, né, quem eu sou no meu temperamento, na minha personalidade, no meu caráter, na minha história de vida, porque também tem tudo isso. Embora nós 4 sejamos melancólicas, nós 4 somos muito diferentes, né? Porque tem toda a cultura, a educação, a história de vida, tem uma série de fatores que influenciam. Mas existem alguns pontos que são comuns, né? E a gente vai trabalhando isso, né? Hoje você olha assim, nós 4 aqui, né? Comunicativas, né? Tem um apostolado. Muita gente diz, essas mulheres não são melancólicas, mas nós somos e conseguimos aproveitar o que o nosso temperamento tem de bom, estamos, né, buscando isso, para nos colocar também a serviço dos outros, né? Esse é o sentido da coisa, né? Uhum. Sabe, eu também me sentia muito mal com a minha timidez, que me dava raiva, né? E eu não conseguia, especialmente quando criança, falar com ninguém. Nas festinhas de aniversário, eu não conseguia pedir, falar, você quer comer? Eu podia estar morrendo de vontade de comer, falar, não! E meu falava, por que você não quer? Eu falei, eu quero, mas eu não consigo falar que eu quero, sabe? Uma falta de segurança. Podia passar fome, mas não falava, não andava, não brincava. E na minha adolescência, eu pensei, eu preciso mudar isso. É que eu não conhecia os temperamentos, mas eu preciso mudar isso. E foi, acho que foi pelos 16 anos que eu falei, não, eu vou começar a falar mais com as pessoas, porque eu vi que eu perdia oportunidades, tá? Eu chegava num lugar e a pessoa falava da vida dela e contava os projetos dela. E a pessoa, você faz isso, então vem cá fazer tal coisa. Eu falava, caramba, eu sei fazer muito melhor, mas porque eu não falei, eu perdi. Tá? Então eu via que eu perdia muitas oportunidades de vida porque eu ficava muito calada, não falava, não contava aquilo que eu sabia, né? Enquanto dentro de casa, né, fazia palhaçada por conta daquela segurança dentro da família. E eu comecei a mudar isso. Aí eu descobri os temperamentos com o doutor Ito. Foi igual a Aline falou. Ele começou a falar, temperamental, temperamental. Eu falei, sou eu. Sou eu tenho certeza disso. Foi procurando, era isso mesmo. E a Kimberly é melancólica. E ela tem essa dificuldade também de ir até o outro, de falar, de pedir. Então, eu preciso ter essa paciência com ela para que eu não fira, né? Nós somos representados pela terra, né? Então, cada temperamento, pessoal, tem uma simbologia, né? Então, o colérico é o fogo, né? Que precisa ser controlado. Ou ele aquece ou ele queima. Temos o fleumático, que é a água. Ou ele é parado demais, ou ele é um tsunami igual o doutor Ítalo, né? Temos o sanguíneo, que é o ar, que precisa de ser controlado também, se ele se perde. E temos nós, que somos o solo.
E eu acho, como a Aline diz, né, quanto mais eu estudo, mais eu gosto. Eu amo, né? A questão do solo, de ser a terra firme, onde os outros temperamentos podem encontrar o seu apoio, né? E eu me vejo totalmente assim para minha família, né? E o que é legal dos temperamentos? Cada temperamento tem as suas qualidades, né? Muitas pessoas pensam, é ruim ser melancólica, né? Que tristeza, que pessimismo. E eu quero que vocês entendam que, apesar de haver uma tendência à profundidade e certo pessimismo no melancólico, essas potências são facilmente dominadas se nós buscamos crescer no amor. Facilmente dominadas. E nós transformamos isso numa arma muito poderosa. Né? Porque hoje em dia, tudo que eu faço dentro da minha família, que me causa um cansaço, uma certa tristeza, às vezes uma melancolia, serve para mim. Né? Eu cresço com aquilo. Sabe? Então, a mamãe tá perguntando para mim, como que é esse melancólico? É assim, eu descobri que a ideia melancólica é pelos textos. Acho que os textos, o rosto, né, sempre sorrindo, pulando, não revela. Mas a maneira que a ideia escreve revela. Porque eu falei, nossa, parece que quando eu escrevo, eu poderia ter escrito isso aí, entende? Né? Eu me reconheço nas palavras da ideia. Então tem essa profundidade. Não é, eu vou amamentar o meu filho. O que a melancólica está pensando? Ai, que criatura bela de Deus, o meu sangue que se transformou em leite, o meu sangue dado ao meu filho, sou o próprio Cristo pelicano, né? Então a mãe melancólica está nessa profundidade de espírito. Então as tarefas mais triviais são grandiosas, né? Extraordinário. Eu vou ler uma coisa para vocês aqui, ó, que é desse livro aqui, ó. É outro livro, tá? É dos temperamentos. Esse também é simplesmente bom, tá? Ó, ninguém entende tão bem quanto o melancólico o que disse Santo Agostinho. Vou chorar, hein? Para vós nos criastes, ó Deus, e inquieto está o nosso coração, enquanto não repousar em vós. Quando eu ouvi isso pela primeira vez, né, toda a oração, eu quase morri. Eu chorei, eu falei, meu Deus, é isso, meu coração busca essa profundidade. E eu sabia que a minha vida não era só passar por aqui, né? Só existir. Eu sabia que eu tinha algo muito maior do que eu, né? Então, essa profundidade me traz paz, me traz tranquilidade. Vamos lá para Rafa. Rafa, o que você pode falar das suas qualidades de melancólia? Vamos falar das coisas boas. Depois a gente fala das que nos dificultam um pouco a vida. Vamos falar das coisas boas. Eu acho que duas coisas são principais, Cássia. A primeira é a questão da vida interior, né? Você estava falando agora, já me trouxe outra frase que foi a que mais me tocou quando eu ouvi que seduziste-me, Senhor, e me deixei seduzir, né? Foi assim a marcante da minha adolescência e em diante, né? E depois, fazendo o curso do Padre Paulo Ricardo, ele explica muito isso, né? Dizendo que os melancólicos, eles têm um impulso à santidade se souber bem trabalhar suas tendências, né? Então, é exatamente, eu acho essa a melhor. Eu sempre achava que talvez devia ter algum dom especial, alguma coisa, por ter uma vida interior mais profunda, né? E depois eu fui entendendo, graças ao temperamento, que não, né? E aí eu me senti muito amada por Deus. Me senti assim, né? Não querendo excluir os outros temperamentos, mas senti um detalhe, um carinho de Deus, assim, muito comigo, né? Nesse sentido. E depois também teve uma homilia, né, dele, que ele dizia assim, que a gente tem que aprender a ver a nossa alma e as nossas vontades, né? Então a gente pode negar a Deus com a nossa alma e não com a nossa vontade por causa do sentimentalismo. E aí eu comecei a entender que a gente tem que realmente aproveitar essa profundidade de ser melancólico para não se deixar levar pelo sentimentalismo, né? Mas para realmente mergulhar em Deus. E como que a gente vai mergulhar? Procurando ver a Deus no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. E isso é o que você dizia, a gente consegue transformar pequenas coisas em coisas muito profundas, né? Em coisas muito importantes. Então, isso foi para mim a chave. E a segunda coisa foi lutar contra o vitimismo, né? Lutar contra essa, tudo eu, né? As coisas acontecem comigo. E aí eu aprendi a lutar com isso com o bom humor, né? Porque eu pensava assim, eu tenho que ir para o extremo. Se eu fico muito afundada na melancolia, na tristeza, cada vez mais eu me afundo como numa lama movediça, né? Agora, se eu vou para o outro extremo, que é o bom humor, que é a alegria, né, e procurar ver alegria nisso, eu consigo dar um salto, né, dar uma mudança nisso.
E depois que eu me tornei mãe, eu senti mais a importância disso, porque as crianças, elas sentem muito, né? O meu melancólico aqui é justo o meu mais velho, o Álvaro, né? E assim, eu posso estar com 1000 problemas, mas se eu tiver com um sorriso amarelo, ele capta, não adianta. Então tem que ser algo de dentro para fora mesmo, né? Aquele vista o sorriso da cara, você tem que ser assim algo extremamente do meu mais profundo para fora. Então eu procurei colocar no bom humor, né? Então cantar, começar a cantar mesmo em casa para eles, ou eu brinco de inventar minhas ladainhas, né? Que quando eles começam a ficar assim terríveis, eu começo Nossa Senhora dos Filhos Terríveis e começo a inventar minhas ladainhas aqui. Aí eles se racham de rir. Eu ao mesmo tempo transformo em oração. Então foi no bom humor que eu consegui sair, porque realmente não era só a tendência. Eu vi que eu me afundava extremamente na reclamação, no vitimismo, né? E era algo assim que, se eu não cuidasse muito, brotava sem querer. Aí depois que eu soltava, eu me arrependia de ter falado. Então, mas me ensinou esse lado do bom humor, que eu acho que se eu não tivesse o defeito, eu não veria a qualidade, né? Então eu agradeço por ter essa tendência e desenvolver algo melhor. Ai, que bonito, legal. Sabe que eu busco fazer isso também, né? Eu falo o negócio do sorriso porque todo mundo sabe que o nosso exterior, ele reflete o interior. Mas o exterior auxilia o interior, né? Por isso estar bem arrumado, tá com um sorriso no rosto, né? Vai ajudar a mãe melancólica a estar mais animadinha, né? Se eu fico de pijama com aquela cara feia, meu Deus, acabou o mundo, né? Ninguém suporta a pessoa aqui. Então, usar esses exteriores para auxiliar o nosso interior. Vamos lá para a Aline. Nossa, gente, vou passar uma maquiagem melhor, porque a Aline ia estar nessa live, né, Aline? Ora, até parece, tá linda. Tu nem precisa maquiagem. E as qualidades, Aline, o que você fala do nosso temperamento para animar quem está assistindo? Ah, eu não gosto de ser melancólico. Gente, eu gosto muito, e a Aline também gosta. Diga, Aline, vamos animar essas pessoas. Eu gosto muito da questão da descrição da mulher melancólica, né? Que ela tem uma elegância natural, ela tem aquela descrição natural, ela tem aquele mistério no olhar. Isso é extremamente encantador, sabe? E quando eu trabalhava muito, né, na época do blog, e isso sempre me chamou muito a atenção, porque a colérica é aquele fogo no olhar, né? A sanguínea também, aquela briga e tal, né? E a fleumática tem aquele mistério, né? Meio tranquila, aquela serenidade. A melancólica, ela tem aquela serenidade, mas ela tem uma serenidade com uma certa altivez, com uma elegância, ela transmite uma segurança. Se vocês olharem, a maioria das câmeras e das âncoras de jornal de televisão e tal, podem olhar, né, que muitas delas são melancólicas, e a Délia vai confirmar isso aí, né, que dessa área, que a mulher melancólica, ela transmite uma sensação de segurança, né? Ela transmite aquela sensação de seriedade. Então, isso aí são virtudes da mulher melancólica. Tanto que, quando eu trabalhava muito essa questão da modéstia, né, do cuidado, era muito mais fácil com as mulheres melancólicas, porque elas têm uma tendência até a se esconder, chega a ser até demais, né? Porque é muito difícil a gente ver uma melancólica se mostrando toda. Se ela estiver se mostrando toda, por influência do ambiente que ela está, vocês vão ver que ela não está à vontade. Pode ser assim, a mais acostumada a meios mais vulgares e indecentes, mesmo assim ela não vai estar à vontade. Por quê? Porque isso é uma característica que Deus colocou no nosso temperamento, né? Essa questão do saber, de saber se preservar muito mais até do que os outros temperamentos. Aí já está ligado, né, o exagero ao temor, né, do temor que a gente tem do julgamento do outro, do que o outro vai pensar, do que o outro vai dizer e do que a gente pode sofrer com aquilo, porque o melancólico, ele tem muito medo do que ele vai sofrer, né? Então a mulher melancólica, ela tende a isso, só que é como vocês estão colocando aí, a gente usa para o lado bom. Que bom que a gente tem esse sentido, né, da elegância, da preservação. Então vamos usar isso só para o bem. Não para se esconder, não para ficar pensando no que o outro vai falar, né? Mas sim para poder mostrar, olha, a gente consegue ser
bonita, atraente, chamar a atenção, mas justamente pelo que a gente é, não por aquilo que a gente precisa mostrar, porque a melancólica, ela não gosta de mostrar. A melancólica é quase que um tesouro escondido, né? E isso é muito bacana no temperamento melancólico, né? Então, tá tudo ligado a essa profundidade. É um tesouro mesmo, e sorte de quem achar. Então, a mulher melancólica, ela tem que parar com essa coisa de, ai, que eu queria ser assim, eu queria ser assado. Por quê? Porque vendem muito essa imagem da mulher brasileira expansiva, né? Sim. A mulher brasileira que mostra, que ri, que fala, que pula, e que não sei o quê, né? E aí vocês estavam falando, eu também adorava a função de teatro, né? Mas eu gostava de escrever as peças do colégio. Então eu me metia sempre. E depois o balé, apaixonada por balé. Por quê? Porque a mulher melancólica, ela não é assim como a fleumática, que tem uma tendência a não gostar de demonstrar. A gente gosta de demonstrar essa questão artística, é muito forte, porque a gente é pura sensibilidade, né? É muito forte isso, e ela apresenta de algum modo, seja nas artes manuais, né? Confecção de bolos, que eu mesmo amo fazer, costuras, pinturas, como também essa questão corporal, né? Do teatro, da dança e até mesmo do canto, né? Mas, claro, a gente, né, tende a se fechar, a querer apresentar isso daí só quando tem. Eu tenho mesmo aqui a Maria Antônia, a minha mais velha, melancólica. E a primeira apresentação de balé, ela não quis fazer, não quis apresentar, porque ela morria aquilo ali para ela. Eu digo, não, tudo bem, né? E às vezes eu sentia que eu tinha que dar um certo empurrão, porque a gente respeita muito o melancólico, mas o melancólico também não pode ficar parado, né? A gente tem que dar uns empurrãozinhos. Tanto é que, por que o melancólico, ele chama muito, pode ver muitas melancólicas casadas com coléricos e até com sanguíneos, porque eles animam, eles empurram, eles botam a gente para frente, né? E a gente é o solo, a gente dá o sustento para eles, a gente segura eles, dá a segurança que eles precisam, né? Então, tudo isso, assim, a gente fica vendo, assim, que é muito bonito do temperamento, né? E é bem colocado pela Rafa que a gente tem que transformar, tu também falou, né, Cássia? A gente tem que fazer o agir é contra, né? E buscar isso aí, que é o que os santos faziam, né? Então a gente se mira nos santos e aí a gente vê... Eu já tô até com medo de falar de temperamento de santo aqui, que já deu uma polêmica semana passada no meu perfil por causa dessa história, né? Mas eu vou dizer a minha opinião, né? Santa Terezinha, né? Padroeira das melancólicas, gurias, confirmem, por favor, para eu não ficar sozinha e não ter outra polêmica, né? Então, olha isso, Santa Terezinha, gente, pelo amor de Deus, né? Então é isso aí. Santa Terezinha. E é muito evidente, lendo, né? Como que chama? Confissões de Mal? Confissões de Mal? Confissões de Mal? Que a infância de Santa Terezinha ela era muito melancólica. Quer dizer, a maneira de escrever de Santa Terezinha, né? Igual eu quando vou escrever, né? É uma coisa, eu acho que a Débora pode confirmar, a Débora escreve bastante também, né? E a gente tá lá fazendo, cozinhando, aí eu olho pro menino lá assim, puf, vem um monte de coisa na minha cabeça, eu preciso escrever isso aí, eu vou lá e escrevo, sabe? Aí as outras pessoas falam, gente, era só uma criança correndo dentro da casa, de onde essa mulher tirou tanta coisa? Por causa do temperamento melancólico, tem essa profundidade. E eu gosto muito disso, de poder enxergar essa profundidade. Sabe por quê? As mulheres me falam, eu não gosto, porque eu penso demais. Esse pensar demais, às vezes, atrapalha. Né? Não vou fazer, não tá perfeito, não vou fazer, tô com medo, tem que estar desse jeito, não. Então, a gente vai moldando essas nossas vontades para que elas sejam mais maduras. Mas, ao mesmo tempo, é bom que você seja profundo, porque alguém precisa aprofundar as coisas, né? O colérico tá lá em campo de batalha, fazendo e acontecendo. O sanguíneo, ele é mais superficial, ele vê muitas coisas, mas ele não se aprofunda. O fleumático, ele é aquele que mantém o ambiente, a paz. E nós precisamos, então, aprofundar essas coisas, não é verdade? Quando eu tava vendo a Thaís, né? A Thaís Schmidt, colérica, né? Fogo, né? E eu dou muita risada com a Thaís, eu gosto muito da Thaís. Ver como que é diferente a visão. Eu falei do parto, né? Ela teve o neném dela, o que ela escreve do parto? Ai, gente, muito Animal Planet, eu urrava, né? E eu dou muita risada. Essa é a visão dela, né? A batalha, o campo de ação. O que eu tô pensando na hora do parto? Ai, essa é a minha paixão, eu estou subindo o meu calvário, estou remindo as almas, né? Então, cada um
tem aí essa visão, ou seja, o temperamento é exatamente essa maneira como nós enfrentamos a vida, né? E é bom, precisa dos dois, né? Não só profundidade, não só superficialidade, né? Vamos lá para a Deia. Deia, e as qualidades que você pode falar pra gente, assim, da vida da uma melancólica? Bem, eu acho que uma das belas qualidades do melancólico é a lealdade, né? Se você tem um amigo melancólico, você fique em paz, porque os teus segredos vão morrer ali. E você vai ter aquele amigo leal que vai te ligar nos momentos difíceis, que vai estar do seu lado nos momentos felizes também, e com o qual você vai poder contar. Então eu vejo isso como uma qualidade muito forte mesmo, né? E eu percebo isso em mim, né? As pessoas me contam às vezes alguns segredos, essa capacidade que a gente tem também, o melancólico ele tem uma tendência ao egoísmo, mas ele também tem a capacidade da compaixão, ele tem essa piedade muito forte, então de você se compadecer, de você sofrer com o outro, isso traz para nós, né, enquanto amigos, essa lealdade, esse companheirismo, essa capacidade de se colocar no lugar do outro também. Eu achava, só antes de ir para o próximo, achei muito interessante a Aline falando dessa questão, né, da mulher melancólica, né, porque assim, sempre, com muita frequência, os meus piores pesadelos era que eu estava andando de biquíni no ônibus. Eu tinha muita frequência. Gente, eu acordava desesperada. Aquilo para mim era assim, aterrorizante. Eu de biquíni na rua, eu de biquíni no supermercado, eu de biquíni no ônibus. Era os meus piores pesadelos. Na escola, na época que eu estudava, eu aparecia pelada na aula. Eram os meus pesadelos, isso para nós é terrível mesmo. Assim, antes da minha conversão, de iniciar o meu processo, né, de mudança de vida, quando eu era bem assim, né, do mundo, eu nunca gostei de me mostrar. Para mim, uma saia no meio da coxa já era mini saia, né? Já era aquela. Nunca usei shortinho, essas coisas assim, não gostava de me mostrar, né? Hoje eu entendo que já era, né, ali o temperamento. Porque minha mãe nunca me proibiu, nunca falou para eu não usar. Mas era de mim, isso era meu mesmo, do meu temperamento. Outra coisa que eu acho muito interessante no melancólico é essa capacidade que nós temos de estar atentas aos detalhes. Isso é muito interessante porque nós estamos numa festa, tá todo mundo lá curtindo, conversando, não sei o que lá. O que a melancólica já tá vendo? Se tem que lavar a louça para não deixar a dona da casa com a pia cheia no final, se tem que ajudar a servir, se tá todo mundo bem. A gente tá sempre atenta a isso. Isso traz para nós também uma outra qualidade, que é a diligência. Então eu percebo, às vezes as pessoas me perguntam, Deia, como você dá conta? É a diligência. Você viu o que tem que fazer? Vai lá e faz. Você viu que tem coisa precisando? Vai lá e arruma. Então, isso faz de nós um pouco marcas, né? Muitas vezes. Mas é uma qualidade. Porque como a gente tem essa frieza, a gente acaba sendo muito prática. Então, vai e faz, né? A frieza da terra que a Cássia falava, nós temos esse elemento terra. Então, isso traz para nós uma característica fria. A gente olha, tem que fazer? Vamos fazer. Tem que lavar a pia cheia de louça? Vamos lavar. Não adianta eu ficar aqui, né, remoendo, esperando chegar alguém. Não, eu vou lá e faço. Isso nos ajuda a conseguir fazer várias coisas ao mesmo tempo. E dar conta de muitas coisas, né? Então, cuida do filho, faz o homeschool, faz a comida, limpa a casa, posta em rede social e, né, e o dia rendeu por causa dessa atenção que nós temos aos detalhes, né? A gente tem essa capacidade de ver o que é essencial. Eu brigo tanto contigo, o time é sanguíneo, capaz que ele consiga distinguir o que é prioridade, o que é essencial do que não é, né? E aí eu tenho que voltar, eu sou melancólica, ele é sanguíneo, né? Muitas vezes eu tenho que voltar e lembrar disso para eu não ficar exigindo dele algo que ele não é capaz de dar e querer que ele corresponda àquilo que eu desejo, né? Que é um defeito que a gente tem também. A gente tem um ideal muito grande. O melancólico, a gente almeja coisas grandes. Por isso, né? Essa frase de Santo Agostinho que a Cássia falou mexe tanto com a gente. É exatamente isso, né?
esse desejo de céu, e às vezes eu fico ali lavando louça e pensando, meu Deus do céu, eu quero o Senhor, né? Me leva hoje. Porque é a nossa alma, claro, a alma de todo ser, né? Mas o melancólico, como tem essa tendência à profundidade, isso é muito latente na gente, né? Muito forte, realmente. Então, todas essas são características assim que eu aprecio. Essa lealdade, essa diligência, essa atenção aos detalhes, essa profundidade, né? Essa elegância discreta que a Aline falou, é muito interessante também. O nosso temperamento é muito bonito, né? Ele tem muitas qualidades, ele promove muitas coisas boas num lar, não é? Né? Uma mãe melancólica, apesar de muito exigente por causa dos altos ideais que ela almeja, mas uma mãe melancólica consegue realmente trazer essa segurança para o lar, de ordenar as coisas. Isso, a ordem é muito importante para nós, né? Para a melancólica. E uma casa ordenada é uma casa que vai caminhar bem. A gente tem que tomar o cuidado para não transformar nossa casa num quartel, né? Esse é um cuidado que a gente tem que ter. Mas que benefício traz para um lar uma mãe que consegue ordenar as coisas? E isso é muito forte na gente. É uma outra qualidade muito bela, né? Muito bom. Uma coisa que você falou, daí eu lembro que eu sofria muito com as minhas amizades. Desde quando eu entrei na antiga primeira série. Porque eu tinha, pra mim, amigo é amigo. Nem você, não, me chamou de amigo, então você é minha amiga, eu posso confiar em você. Aí depois a menina não queria mais brincar comigo. Eu falei, nossa, mãe, né? Ela falando, não quer mais brincar comigo, ela falou mal de mim. E aquilo, desde criança, me feria, porque se eu digo, olha, eu amo você é porque eu amo você, se eu estou disposta a falar com você, eu vou rezar por você, você pode me confiar os teus segredos, né? Né? Você é importante para o meu coração, né? Não é diferente, por exemplo, do sanguíneo, que fala às vezes sem pensar, nós não falamos sem pensar. Se eu falar para você, olha, você é importante para mim, você é importante para mim, né? Então isso me feria. Aí quando ele escreve, entendi. Mas a gente não pode olhar isso também como algo ruim, falar, então eu não posso confiar nas outras pessoas. Pode até ser que não, mas as pessoas podem confiar em mim. Isso é algo bom, né? Assim, eu sei o que eu sou, né? Em alguns livros também se fala disso, que o melancólico ele está muito fundado no ser, não no ter. Eu sei o que eu sou. E isso me traz, assim, uma segurança, uma paz, assim. Não importa, o melancólico, é pessimista, mas quando ele se descobre, né, as suas qualidades, a profundidade da vida dele, o porquê que ele está nesse mundo, as coisas exteriores não o afetam tanto. Opinião de sogra, falaram isso de mim. Assim, meus pés estão na terra firme, né? Eu sei o que eu sou e para quem eu sou. Aí, quando nós falamos isso para os outros temperamentos, eles também se sentem mais seguros. É preciso transmitir certa melancolia e é preciso receber certa sanguinice. Falar, é sanguinice, né? Meu irmão é sanguíneo. Gente, pensa na pessoa louca. Eu preciso dessa sanguinice para também me trazer leveza, porque senão eu fico muito pesada, né? Nesse livro aqui, né, do Conrad Rock, ele fala que o melancólico ele é lento, ele é pesado, e nós percebemos isso no nosso caminhar. Não sei vocês, meninas, mas por mim, eu me rastejo pela rua. Nossa, eu vou pensando, eu vou viajando, olhando, né, devagar e falo devagar, né? Então, são algumas coisas que podem incomodar os outros temperamentos. O meu irmão, eu me lembro, o meu irmão que é sanguíneo, né, daí é Comutiba, eu lembro que há muitos anos ele falava, Cássia, eu tava conversando com ele, ele assim, você não tem expressão? Eu falei, como assim? Você está sempre do mesmo jeito. Aí eu percebi que aquilo incomodava ele. Mas por quê? Porque realmente, a pessoa falando comigo, isso é do melancólico, né? Ele está prestando muita atenção. Isso quando eu falo que o melancólico não está maduro. Nós temos o nosso mundo. As crianças melancólicas têm um mundo, né? De imaginar, de viajar na maionese, de criar romances na cabeça. Aposto que vocês criavam romance do Príncipe Encantado de vocês, como vocês eram. Nossa, adolescente, vai vir um maravilhoso, né? Tal. Então nós criamos isso. Só que, às vezes, o quem está do lado fica, nossa, a pessoa não está muito afim, né, de me ouvir. Então, eu quero que as melancólicas prestem atenção nisso pra gente treinar. Porque eu falei, a Deia, acho que, não sei se por conta do trabalho, por conta da criação, mas ela é expressiva, bem expressiva, né? Você vê a Aline mantém a pose dela, né? Totalmente melancólica, é o segredo, né?
A Aline é o segredo. E eu estou treinando. Eu sorri, estou treinando gesticular. E quando a pessoa olha para mim, eu olho para ela e sorrio de volta. Por quê? Como Santa Teresinha dizia, né? É Santa Teresinha? Acho que é, né? Que o rosto é do outro, o dor, né? O coração é meu, mas o rosto é para o outro. Então, buscarmos ser agradáveis, né? Já que nós temos essa profundidade, nós conseguimos mudar muitas coisas por amor ao outro, né? Por amor a Deus. Vamos lá, nós já tem 50 minutos de live, meu Deus. Vamos falar então agora das dificuldades, né? Rafa, são os nossos defeitos e como que dá um conselho para as mulheres, né? O que a gente pode fazer para melhorar pessimismo, tristeza, cara feia, lentidão? Cássia, eu tenho a minha técnica que eu brinco de cara de alface, né? Eu vou até falar em outro momento, depois lá no meu perfil, mais, né, estendendo um pouco mais sobre isso, mas é algo que eu acho muito que é nosso. Porque, por exemplo, um colérico, né, bateu, levou, né? Então, às vezes fala alguma coisa, ele não se segura, né? Ele vai falar, né? Um fleumático vai demorar um tempo ali, né? Depois de algum tempo ele vai reagir a alguma coisa, mas você não vê reação nenhuma, né? O sanguíneo também, você vai ver na hora alguma reação. E a gente, como tem essa capacidade de ficar ali, né, pensando naquilo, refletindo, a gente consegue fazer a nossa cara de alface. Aí a diferença está em não se deixar afetar por isso e devolver na medida para outra pessoa conforme ela precisa receber. Ou seja, né? Por exemplo, uma típica que a gente sempre fica escutando assim: nossa, mas agora chega de ter filho, né? Aí aquele sorriso bem típico nosso, né? E pronto, né? Assim, não sei, né? E pronto, a gente tem essa capacidade de sorrir tranquila que a pessoa não tem mais o que responder, né? Quando eu engravidei da minha terceira filha, que eu ouvi, e eu confesso, ainda me feriu ainda quando eu ouvi, né? Que falou assim, agora você vai virar coelha? Claro que lá por dentro, assim, deu aquele, né? Aquela chaminha, né? Mas eu não ia reagir, porque eu não sou de reagir, né? Então, sorri e falei, olha, não é boa ideia, né? Imagina, que tal? Então, a pessoa não sabe o que responder e, ao mesmo tempo, o fato de eu colocar para fora o meu sorriso, eu fiz com que eu não guardasse, eu levasse na piada aquilo, sabe? Não deixasse me afetar. Então, o que eu fui aprendendo com o tempo é não deixar se afetar com aquilo, sabe? Não deixar criar raízes aquilo de negativo que vai entrando na gente. E devolvendo para outra pessoa, sempre com um sorriso, né? Aquela frase de São José Maria Escrivá, né? Inunda o mal com o bem. Então, transmitindo o bem para outra pessoa, né? Com o nosso sorriso, né? Com a nossa elegância, ou como for, né? Algo tão assim, nosso, mas devolvendo para outra pessoa. Não devolvo na mesma moeda, porque eu não sou explosiva, né? Eu não sou de responder na hora. Eu tenho essa capacidade de guardar e pensar e refletir, mas devolvo com carinho, devolvo com amor, devolvo com outra forma, né? Algumas pessoas ficam desconcertadas, outras acabam pensando no que fizeram, né? Então você acaba sendo um instrumento também. Então, para mim, essa foi o negativo que a gente transforma também. Uhum. Né, o melancólico, ele é bem assim, como nós somos terra, né? A estaca ficou na terra, ficou marcado, né? Então, a infância marca muito. Precisa ter cuidado com as crianças melancólicas, de não gritar, de não bater, de não exigir muito, porque aquilo marca, né? De uma maneira, se é doído, fica para sempre doído. Nossa, eu precisei de muitos dias de ajoelhada diante de Jesus para perdoar certas coisas assim do meu pai, né? Coisas que me feria profundamente, que doía tanto. Graças a Deus foi curado. Mas eu preciso tomar esse cuidado, né? O melancólico, ele absorve. Vejo nos meus filhos, eu tenho, né? Eu sei que aqui melancólico e o Felipe sanguíneo. O que eu falo para um, nossa, é totalmente diferente da maneira como é recebido pelo outro. Eu falo para Kim, já faz beicinho, o olho já enche de lágrima, né? Porque assim, eu falo pro Felipe, ele dá risada, tá bom, isso é pra fazer. Menina, eu tô falando com você, sanguínea, eu tô falando com você. Então, eu preciso tomar cuidado mesmo, né? Nós absorvemos com facilidade tudo o que é bom e aquilo que é ruim. Nós não só ouvimos, nós ouvimos e remoemos, né? E vamos absorvendo tudo aquilo ali. Vamos lá para a Aline. Aline, um conselho para essas melancólicas aí.
um conselho, se amem, se conheçam, né? E entendam que vocês não precisam se forçar, ser o que vocês não são. Se não saiu na hora a resposta, como a Rafa falou, por mais que a gente às vezes fica com raiva, né? Ai, depois que passa, eu devia ter falado tal coisa, né? Mas foi bom, é isso que a Rafa falou, foi bom. É bom a gente ser assim. É bom a gente ser ouvinte, né? O mundo está cheio de pessoas que querem falar, falar, falar. É muito bom que a gente escute, né? Que bom, vamos ouvir essas pessoas, vamos acolher essas pessoas. E mais do que tudo, não force a sua natureza, né? Mas também não se esconda na concha. Sai da concha para mostrar o que tem de bonito, né? Principalmente as meninas melancólicas, né? Se esforcem para serem agradáveis, para serem gentis. A gente tem uma habilidade muito boa, melancólico, numa conversa, a gente não tende a falar só da gente, a gente quer muito ouvir o outro, né? O outro interessa para a gente. Então, isso é muito legal, né? Dar oportunidade para o outro falar, se expressar, para a gente conseguir ouvir. Isso é muito bonito e isso faz com que a gente se solte naturalmente, né? Seria esse meu conselho. Uhum. Muito bonito. Eu sempre falo que o melancólico, em algumas dicas, eu não tô vivendo bem. O melancólico precisa viver para o outro mesmo, né? Aí fala de você. Você não tem muito o que falar, não é? Não tem essa impressão? Você não tem muito o que falar de mim. Mas fala dos seus filhos, os meus filhos, né? A minha família, né? Essas pessoas que eu consegui dar. Isso nos traz alegria. Por quê? É um sentido maior do que nós. Então, o melancólico, ele se cura muito servindo, né? Por isso tem que buscar fazer serviços, assim, ações, ir lá, levar um alimento, cuidar do doente. Por isso que ter filhos me curou tanto, porque eu não parei de viver para mim. Eu passei a viver para os meus filhos. E esse amor, que é maior do que eu, né? Esse amor que vem de Deus, nos traz alegria, nos traz paz, né? Vamos lá para a Deia. Deia, que você tem para as melancólicas. A gente tem que ter muito cuidado, né, com o excesso de crítica, porque como nós melancólicas temos essa tendência ao perfeccionismo, esse alto ideal, a gente sempre espera muito, a gente corre o risco de criticar demais o outro, né? Aquele sentimento de que o outro nunca está à altura daquilo que nós esperávamos. Isso é muito perigoso, principalmente nos relacionamentos. Num namoro, né? A menina melancólica que tem aquele ideal muito grande do príncipe encantado, corre o risco de ficar solteirona, porque esse príncipe encantado não vai chegar, ele vai vir, assim como você, com os defeitos dele, né? Então, essa crítica exagerada, esse sentimento de querer tudo perfeito, que corresponda aos nossos ideais, isso é perigosíssimo, né? Na mesma coisa com a educação dos filhos, esperar muito dos filhos aquilo que eles não podem dar porque são crianças, porque não são o filho do vizinho, porque são os seus filhos, né? Esperar muito do outro, esperar muito de si. A gente se frustra demais com a gente porque também espera muito de nós mesmas, a gente se cobra muito, né? Então, aproveitar desse alto ideal que a gente tem, né, para buscar Deus. Ele é o único que vai conseguir satisfazer esse ideal que nós temos. Ele é o único que está além das nossas expectativas. Porque quanto aos seres dessa terra, eles sempre vão nos decepcionar, sempre vão nos frustrar. E como a gente ressente muito, a gente sente muito, tem que tomar esse cuidado. Não se relacione esperando muito do outro. Nunca tenha aspirações, né? Muitas expectativas em relação ao outro, expectativas exageradas, porque você vai se frustrar. Eu lembro uma vez, uma amiga minha, que era minha irmã de comunidade na Canção Nova, trabalhava comigo, melancólica também, ela falou assim: Deia, no meu casamento, um segredo de felicidade que eu encontrei foi não esperar nada do meu marido. Chega o dia dos namorados, eu não espero nada, porque daí o que ele fizer vai me surpreender. Chega o dia do aniversário de casamento, não espero nada, não fico criando nada na minha cabeça, porque o que ele fizer e também se não fizer, eu não vou me frustrar. Então, muitas vezes nós temos que trazer isso para nós, porque a gente espera muito, a gente sonha muito, ai, o que será que ele vai me dar? O que será que ele vai fazer? Isso é péssimo, é terrível. Então, cuidado com essa alta expectativa e com o excesso de críticas. Falei rápido, porque eu não sei se o tempo está acabando.
Então, Né? Vai dar uma hora, mas não vai derrubar, não, né? Dá pra gente não? finalizar com calma, não. O Instagram agora, Ah, então eu tá acho que bom. eles disseram que liberaram 4 horas de live. É uma escola de Nossa, Verdade. aqui, né? E é que uma beleza. característica nossa, né? A gente fala devagarinho, né? Gurias muito ponderadas, assim, né? Então, aquela história, tem que ter paciência para ouvir o melancólico. Pois é, eu Ah, falei aqui correndo, porque o Tiba fez live ontem, ou anteontem, e a cada uma, a live dele durou 2 horas e meia, a cada uma hora a live dele caiu. Então, por isso que eu fiquei com já receio. passou, deu uma hora. Pois é. Ah, então tá bom, então vamos seguir o baile. Sim, não dá para entender muito bem como funciona isso aqui, né? Vai pela sorte, mas vamos continuar mais Uhum. um pouco só, porque também, né, tá tarde aí. Sabe, meninas, eu vejo assim a questão do melancólico. Eu sou muito feliz sendo melancólica e de verdade eu não queria ter o temperamento. Algumas pessoas, eu queria ser sanguínea, né? Aí eu olho bem assim, e falo, não, eu gosto da minha profundidade, eu gosto de estar no meu canto, eu gosto de conseguir observar sobre os detalhes, né? Amo observar os detalhes. Nós temos uma veia, né? Uma veia artística, melancólica, tem essa veia de artística de buscar a beleza, né? Então nós queremos fazer as coisas de maneira bonita, perfeita, entregar algo que não é só um prato de comida, né? Aquele alimento para a alma. Isso tudo traz felicidade para nós, né? Isso que você falou de não esperar nada do marido, eu achei que era só meu, mas eu vivo isso, eu vivo isso aqui, né? Porque eu criava muita expectativa também, sabe? Porque que ele não viu, porque ele não percebeu, porque ele não fez, comparando ele. E o que acontece? O seu meu marido é fleumático. Somos dois temperamentos frios. O meu marido é o marido que dorme enquanto eu tô tendo contração. Esse é o perigo, tá? E como que O eu vou Tiba exigir também. que ele seja. Isso é ele. Tu fala, ok, então eu vou tomar as rédeas e fazer aquilo que eu posso por amor a ele, vou ser feliz do jeitinho que é, né? Aí o que acontece? A nossa capacidade de entender as coisas, temos essa capacidade de. Nós desejamos o divino, então nós facilmente temos essa vida interior, essa facilidade do melancólico, desde que nós decidamos buscar, né? Porque nós ouvimos. Então eu entendi, assim, eu posso ser muito dentro da minha família e ser feliz com aquilo que eu tenho. E nós temos que buscar ser feliz com aquilo que nós temos, né? Algumas mulheres pensam, ai, mas melancólico com um colérico vai ser ruim porque o colérico apaga. Não, né? Se eu, um bom marido, se é uma boa mulher, não tem problema. Olha a Déia, tipo, um sanguíneo, olha eu, meu marido, somático. E pode tudo dar certo, né? Deixe que cada um aprenda a dominar o seu próprio temperamento. Assim, não é desculpa para viver infeliz. Eu tenho a cara amarrada, eu sou chata porque eu sou melancólica. Não, não é bem assim, não. Falta um coração caridoso, né? Para que a gente possa sorrir mais e abraçar e beijar e tudo mais, tá bom? Bom, eu não quero tomar muito tempo de vocês. Queria poder ficar horas e horas conversando, mas eu também tenho os meus pequenos aqui. Vamos para uma última mensagem de cada um. Pode ser o que você quiser, Rafa. Um conselho, um desabafo, uma piada, um desastre por ser melancólico. O que você quiser partilhar com a gente a respeito desse nosso temperamento. Olha, Cássia, eu falei algumas coisas, né, que já, para mim, são as mais marcantes, assim, de se viver no dia a dia, mas isso que a Deia falou de não esperar, para mim, é o que mais marca, né? Pelo fato da gente ser exigente, né? Então, o que eu tenho aprendido muito é não esperar até mesmo de mim mesma, né? Por quê? Porque as nossas circunstâncias vão mudando, né? A cada filho que vem, às vezes é uma situação financeira, às vezes agora é um momento que a gente está vivendo, que a cada dia é uma coisa, né? É uma realidade. E a gente tem que aprender a se moldar. E para nós, que somos ali muito, né? Queremos as coisas muito certinhas né, do nosso jeito, que a gente considera que é o correto, e de repente, para mim, já era muito difícil se o meu marido falasse que ia se atrasar 10 minutos para o almoço. Então agora, de repente, assim, um dia a pracinha tá fechada, outro dia o parquinho do condomínio tá fechado, outro dia, né, você... Então, assim, a gente tá a cada dia vivendo uma realidade. Então, o que eu tenho aprendido é a gente não esperar muito de nós também, para nunca perder o foco das nossas prioridades, né? Então, quando a gente não perde o foco, a gente sofre menos por aquilo que a gente não consegue fazer, né? Então, talvez outro melancólico que entrasse, né, na minha casa, por exemplo, falasse, mas as coisas não estão incrivelmente perfeitas, né, milimetricamente, do jeito que, como você deveria ser,
não estão. Mas aquilo que eu sei que é importante para mim, e principalmente que se Deus me chama nessa noite e fosse me cobrar contas, isso tá ok. Isso eu sei que tá em dia, né? Então, é isso que eu tenho aprendido. É isso que eu queria convidar as melancólicas a fazerem, né? Porque senão a gente sofre, a gente fica em dívida com as pessoas que a gente ama, né? E vai virando uma bola de neve, quando na verdade a gente está deixando de amar, né? A gente está se embaranhando ali e está deixando de amar e de cumprir realmente a nossa missão. Então, esse é um convite que eu deixo, né? De aprender a não esperar muito de si, né? E nunca perder o foco das prioridades. Quando a gente não perde, a gente sabe escolher quais são as nossas batalhas. Perfeito. Eu poderia ter dito isso aí. Maravilhoso. Assim, meu marido me ajudou com isso, sabe, Rafa? De que eu queria estar o tempo todo fazendo alguma coisa. Para mim, eu não posso perder tempo. Meu marido fala assim: senta, por favor, senta comigo, só fica aqui comigo um pouco. E, né, e eu falo: nossa, preciso fazer, porque não tá bonito, não tá arrumado, a minha roupa para dobrar, a minha louça para lavar. Calma, exatamente, calma. Né? Nós precisamos aceitar, ter paciência mesmo, né? E nós não temos, né? É, a- eu tinha comentado uma vez com a Aline sobre isso, que dentro de nós mora uma fênix, né? A fênix negra. Todo mundo dá pra mim: nossa, ai, que bonitinha a Cássia, boazinha. Fala: calma, olha que coisa bonita, gente. Vocês não me conhecem, que dentro de mim vive um monstro. Se eu não vou todo dia matar esse monstro, ele me engole a minha família, né? A capacidade para ira, para machucar é muito grande, né, meninas? Assim, né? Existe algo assim tenebroso aqui dentro. Nós precisamos cuidar todos os dias mesmo, né? E tá ali matando essa fera. Ah, uma coisa também que eu lembro, que a gente tá falando, só para fechar aqui, depois eu vou passar para Aline, que a nossa frieza, melancólica é frio. Não é que seja frio, né? Assim, não é que não gosta de amor, de carinho, não. Mas nós estamos observando as coisas, e lidamos com ela muito bem. Por exemplo, fazer muitas coisas, né? O sanguíneo se desespera, o melancólico, o colérico quer quebrar tudo já, né? E nós estamos ali observando: tá bom, vou fazer isso, isso, isso e isso. Eu acho isso muito legal, né? Então, assim, tá bom, tem que fazer, vamos fazer. É assim que se faz, vamos lá. Então, é uma qualidade maravilhosa que nós temos. Aline, um último recado, que você quiser. Não, é só assim, vamos seguir o nosso papo, né? Tu falou a questão da Fênix, a gente vê aqui em casa muito esses filmes de heróis, e aí, assim, eu vejo aquela moça Jean Grey, né? Que é uma das personagens que ela se torna depois a Fênix Negra. Nossa, aquela mulher é o retrato da melancolia. Ela é sóbria, e aí ela se transforma naquele ser, e a gente é assim mesmo. E assim, tu falou, eu cheguei, eu já pensava nisso, era isso aí mesmo, né? E em relação ao marido, o meu é o oposto do teu, o meu é a intensidade em pessoa, né? Então é tudo muito, né, com o Rafael. E aí eu tive que aprender, né, a lidar com isso também, porque para nós essa intensidade também é algo assustador, né? Então ele me esperava na porta da faculdade com um buquê gigantesco de rosas. E eu, meu Deus, eu queria entrar para dentro da bolsa, tá todo mundo ali, vergonha, sabe? E aí eu comecei a ver: nossa, mas isso é muito bom, isso é muito bonito, sabe? Aí ele vai para as redes sociais, ele faz mil declarações, parará. E assim, Ai, apaixonado, esse homem, apaixonado. E ele é muito intenso. Então, o que eu aprendi, né? Que isso daí eu dou risada, a gente leva com um bom humor. E isso é uma coisa que eu levei muito para minha vida, da questão do bom humor, né? Um padre uma vez me disse: Aline, se tu não conseguir olhar situações dentro da tua casa com bom humor, tu vai viver e sofrer muito. Né? Porque eu sou muito crítica, muito, muito, muito mesmo, né? Aquilo que a Deia falou, senta para mim como um chapéu, né? Eu sou isso aí. E então eu procuro fazer o que esse sacerdote muito sabiamente me ensinou. Eu começo a olhar e meio rir, meio que debochar, meio que levar na brincadeira, e aquilo começa a ficar leve, aquele ambiente fica leve para mim, né? E quando eu era mocinha, eu li um livro que é bobo, que muita gente critica, mas me ajudou muito na minha formação, que é o da Poliana. Então, a Poliana faz o jogo do contente, né? O tempo inteiro, né? As coisas acontecem de umas desgraças horríveis. Ai, mas que bom que isso, né? Perdi a perna. Ai, mas que bom que a calça tá ali. Mas mais ou menos assim, sabe? Exagerando, né? Então, assim, isso daí eu comecei a fazer muito isso em mim, né? De ver o copo não tá meio vazio. O copo tá meio cheio.
né? Tem metade dele, ele não tá sem vazio, tá meio cheio. Então, que legal, que bom que tem. Vamos olhar nessa perspectiva, né? Então, eu procuro assim, fazer exatamente isso, né? Deixar esse pessimismo, essa crítica e transformar em algo bom, para ficar leve, porque senão a gente fica muito pesado, né? E não é legal, não é bom para os outros e principalmente não é bom para a gente. A gente não se sente bem, a gente magoa os outros e se magoa. E isso é muito profundo para nós, porque o melancólico, ele tende a ser muito misericordioso, ele tem muita capacidade de se colocar no coração do outro, no lugar do outro, né? Mas quando a gente percebe, a gente é muito justo, e quando a gente percebe que a gente magoou alguém, nossa, aquilo é como se uma faca entrasse no coração da gente, porque é muito ruim, muito, muito ruim mesmo. Então a gente tem que buscar fazer esse joguinho do contente aí da Poliana. Boa ideia, ótimo. E você, Deia? Indo na onda desse joguinho do contente, assim, só pra gente rir um pouco, porque não sei como que é com vocês, mas acredito que é da mesma linha. Quando, além da questão de quando a gente fere alguém, a gente, né, sente demais, puxa vida. Mas quando a gente paga um mico e a gente fica passando a vergonha dias e dias depois, não é? Você lembra da situação? Pagar mico, né? Porque a gente é muito distraído, né? Exatamente. Daí quando a gente pisa na bola, confunde uma pessoa, fala algo que não era para ter falado naquela hora. Daí, quando você lembra aquilo, dias depois você tem vontade, a mesma vontade de cavar um buraco, entrar, se sente de novo, né? E não precisa ser assim, né? Aquilo que eu falava, né? A gente se cobra demais. Agora, por outro lado, a gente tem que ter cuidado, né? Falando para todas as melancólicas, com o sentimento de autopiedade que também nos persegue. O temperamento melancólico, ele é o temperamento que mais tem tendência a doenças psicossomáticas, por exemplo. Porque a gente se dói demais, a gente tem pena demais da gente, a gente fica matutando demais as situações, e daí às vezes dá uma dorzinha aqui, eu já acho que é um câncer, e daí às vezes não é. O meu pai é melancólico, ele vive com câncer, mas nunca teve. Toda vez ele... Nossa, eu tô com uma dor aqui, acho que é um câncerzinho. Vai pro Google, câncer. Vai pro Google, tem câncer. Então, a gente tem que ter esse cuidado, assim, né? Esse sentimento de autopiedade, ele é terrível, ele só nos põe para baixo, essa tendência pessimista, mas ninguém me ama, não valorizam o que eu faço. Nós, como donas de casa, temos que ter esse cuidado, porque a gente faz muitas coisas e a gente quer ouvir, nossa, mamãe, a comida tá gostosa. A gente gosta disso, né? Só que nem toda família está atenta a isso. Nem todo marido está atento a isso, os filhos não foram educados para elogiar uma mãe, e a mulher vai se colocando para baixo, vai perdendo o sentido de servir. Então, aquilo que eu já falava, faça sem esperar. Né? Ame o seu esposo, ame os seus filhos, se doe sem esperar e sem ficar, ai, ninguém me ama, ninguém me valoriza, Nossa, isso é péssimo. Péssimo, né? A gente já tem que se colocar para cima. O melancólico, ele é tido como indeciso, né? E, meninas, a gente realmente mas não porque, sei lá, a gente é indeciso, mas porque a gente avalia muito as situações, a gente analisa tudo, né? Vai comprar uma roupa. Essa aqui é mais bonita. Mas essa é mais barata. Mas essa aqui eu vou poder usar com mais roupas, com mais cores. Mas essa daqui vai dar certinho com a roupa do batizado do fulano. A gente avalia demais, né? Então, tomar esse cuidado, assim, também, né? Trazer essa análise, essa avaliação, essa ponderação excessiva que nós temos, né? Para o bem dos nossos familiares. Então, por exemplo, para a economia no lar, para cuidar bem da casa, para aquilo que vai beneficiar a família. E repito, sem esperar algo em troca. Isso, gente, não é amanhã que você vai conseguir.
é um trabalho de anos, né? Eu olho para a minha vida, no início do casamento, por exemplo, essa questão da ordem eram as nossas principais brigas, minha e do Tiba, porque eu queria fazer faxina quase todo dia, porque eu queria a casa em ordem. E ele não queria saber, ele queria chegar do trabalho e eu assistir um filme. E eu queria que ele fosse me ajudar a limpar a casa, né? Então, nossa, a gente brigava demais. Hoje já é outra realidade, porque é um trabalho de anos que eu fui, né, fazendo comigo mesma. E ele também melhorando em muitos pontos, né? Então, hoje a gente toma consciência das nossas qualidades, dos nossos limites, e vamos começar um trabalho. A questão da paciência, né? Que acho que a Rafa falou. Essa é a minha luta diária. A impaciência é o meu pecado dominante. Estou confessando publicamente para vocês, né? E é a virtude que eu preciso buscar e pela qual eu rezo diariamente. Então, nós percebemos os nossos limites, vamos colocar tudo isso diante dos pés de Jesus, aos pés da cruz, né? Buscar fazer disso uma meta de virtude, não para sermos elogiadas ou para sermos melhores, mas porque a gente anseia o céu, mas porque a gente anseia ser bom para os nossos familiares, fazer o bem a eles, o sorriso da Cássia, né? A luta diária de cada uma de nós, né? De lutar mesmo contra essas tendências que o nosso temperamento tem, mas de verificar, nossa, quantas qualidades eu tenho. Eu acho que essa live, né, ela é muito, muito legal, muito positiva por causa disso. Muitas pessoas que não gostavam de ser melancólicas hoje estão vendo, nossa, quantas qualidades tem um melancólico. E apesar das minhas dificuldades, eu posso transpor isso tudo. Apesar da minha timidez, eu posso me comunicar. Apesar da minha impaciência, eu posso ser amável. Apesar da minha frieza, eu posso dar o passo de beijar o meu marido de manhã, beijar os meus filhos, porque a gente não é dado muito, né, essas delicadezas assim. O Tiba fala, o Tiba é todo amoroso. Eu já chego, meninos, vamos levantar, vamos lá, tá na hora. O Tiba vai, beija cada um, né? Aquelas diferenças, assim, né? Mas eu aprendo com ele. Eu já aprendi demais com ele, né? A ser um pouco mais carinhosa, mais amável. Então é isso, já falei demais. Que lindo, ótimo. Né? Eu deixo aqui o meu último conselho para as melancólicas, para as mães, realmente essa questão da exigência, tomar cuidado, né? E vamos começar a tomar certas posturas. Eu vejo que funciona comigo, tá? O melancólico, ele olha muito para baixo, né? Ele é introvertido, tem os ombros fechados. Então, mudar essa nossa postura, né? Abrir, acho que a Aline sabe disso, né? Abrir-se, né? Levantar o teu queixo, né? Vestir o sorriso, né? Ficar bonito, vai nos ajudar a servir melhor a nossa família. Nós vamos, né, valorizar também aquilo que nós somos. Então, busque mudar a postura. Eu já contei isso outras vezes, mas eu trabalhei aqui no Japão como atendente do McDonald's, né? Pensei em atendente japonês. E lá tem uma exigência, não sei se no Brasil é igual, que nós devemos falar tudo sorrindo. Eu não posso falar bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, seja bem-vindo. Bem japonês, é bom dia. Porque o sorriso muda o tom da voz. E quando nós mudamos o tom da voz, a pessoa que recebe aquilo com mais amor, tá? Então, por isso que é mexer esse sorriso. Que nós sejamos agradáveis, né? E tenhamos a nossa oportunidade, tá? Meninas, muito obrigada por vocês estarem aqui comigo. Eu fiquei muito feliz, né? Vocês três são pessoas que eu admiro muito. E sou muito feliz por terem encontrado aqui, né, na internet, essas amizades que às vezes nós não temos aqui ao nosso lado, né? Amo muito o trabalho de vocês. Agradeço muito. Deixa eu tirar um pouquinho os comentários aqui. Eu tenho certeza de que essa live vai ser muito proveitosa para as mulheres, tá bom? E, bom, nós nos encontramos em outras oportunidades aqui na internet, tá bom? Vamos fazer uma pose pro print? Pessoal, printem aí, para que vocês enviem para as amigas melancólicas que estão amarguradas aí, que eles comprovem temperamento. Eu faço um coraçãozinho. Vai. 1, 2, 3 e 30. Muito obrigada. Vamos para vocês aí, tá? Beijo. Tchau, tchau. Beijo. Obrigada, Tchau, Cláudia. querida.